Nesse mês a gente está estudando o livro de Efésios e nós vamos estar hoje no livro de Efésios, no capítulo 3. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. E vamos hoje meditar entre os versículos 1 a 13. Efésios, capítulo 3, versos 1 a 13. Eu vou tentar hoje chegar até o 3. Eu acredito que sim. E aí na semana que vem a gente termina esse capítulo, porque esse livro de Efésios, ele é extraordinário para as nossas vidas. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem está sem Bíblia, pega seu celular, que seu celular deve ter Bíblia. Todo celular hoje tem Bíblia. Esperar todo mundo encontrar. Quem está sem Bíblia, não tem celular, tem um irmão crente aí que tem uma Bíblia do lado, com certeza, então sente do lado dele. Igual na escola, quando a professora falava, sente do lado do seu colega. Tarefa de casa, tarefa em dupla, eu já gostava, eita. Tarefa em dupla, prova de dupla, eita maravilha. Amém, irmãos? Vamos ler, diz assim na minha Bíblia: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, no mínimo, de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso por confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai querido e amado, esta é a tua palavra. Aleluia. E a tua palavra nos traz revelação, a tua palavra nos traz direção, a tua palavra nos traz consolo. E em nome de Jesus, nós declaramos que as nossas mentes, os nossos corações estão sedentos da tua palavra. Este lugar é teu, Espírito Santo. Retira deste lugar todo e qualquer, meu Pai, agente das trevas que queira trazer, meu Pai, confusão, dissensão e facção. O Senhor tem liberdade para operar no nosso meio nesta manhã. Oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, o apóstolo Paulo, que foi um homem estudado, um homem que tinha uma cultura literária boa, tinha uma cultura de experiência da palavra muito boa, foi discípulo de Gamaliel. Nesse capítulo 3, ele fala do mistério. E que mistério é esse que Paulo quer dizer?
Primeiro, o apóstolo aqui, ele traz nesses versículos de 1 a 6, eu vou dividir, de 1 a 6 e de 7 a 13. De 1 a 6, Paulo, ele nos traz uma revelação. Diga comigo, uma revelação. Dos versículos 7 a 13, Paulo traz uma comissão. Diga, uma comissão. Então, dos versículos 1 a 6, Paulo traz uma revelação da parte de Deus. Quem foi que revelou isso para ele? O próprio Senhor. Dos versículos 7 a 13, Paulo, ele traz uma comissão para a vida dele. E ele começa falando no versículo 1 que, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Então nós precisamos compreender que havia duas classes de pessoas: os judeus e os gentios. Os judeus, o povo que Deus escolheu para que Jesus viesse. E os gentios são aqueles que não eram judeus. Então nós somos gentios. Está entendendo? Diga glória a Deus. E Paulo começa a dizer: olha, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês. Mas por que Paulo declara que ele era prisioneiro de Jesus Cristo? Então a gente precisa voltar lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia rapidinho aí. Volte um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, para a gente entender essa declaração de Paulo aqui, dizendo que ele era prisioneiro de Cristo. Por que ele diz que ele é prisioneiro? Atos 21, a partir do versículo, deixa eu ver aqui se eu marquei, 21, aqui, 21, 31. O que aconteceu com Paulo para ele declarar isso? Diz assim: e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou dar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Então Paulo, ele vai a Jerusalém. Em Jerusalém ele começa a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E ele declara que Jesus é o Messias, o Salvador, o Senhor. E quando ele diz que ele veio e foi escolhido para pregar não só para os judeus, mas para os gentios, os judeus aí tomam de grande ira e trouxe um grande alvoroço na cidade, ao ponto dos soldados romanos, o tribuno, que era o responsável pela segurança, mandar prender a Paulo. Entendeu agora por que ele declara que ele é prisioneiro de Cristo pelos gentios? Então Paulo diz isso lá em Efésios: ora, eu estou preso porque eu fui chamado para pregar para os gentios. Está entendendo? Diga glória a Deus. E ele vai discursando aqui em Efésios, falando sobre o mistério. No versículo 2 e 3 ele diz: se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Veja que Paulo sempre fala da graça de Deus.
Querido, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui em cima desse altar hoje. Eu não estaria servindo a Deus hoje. Graça, todos nós já sabemos que é o favor imerecido de Deus. A salvação vem pela graça, mas também vem pela fé. Se não for a fé e a graça, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos alcançados. Eu não teria esse direito de estar aqui nessa manhã, mas pela graça do Senhor. É por isso que tem pessoas que não compreendem a transformação de pessoas. Acontece aqui. É por isso que as pessoas não entendem por que fulano mudou. Por que Cicrano, ele era um matador, o próprio Paulo, mas ele era perseguidor, ele era matador de crente. Como é que virou? Diga assim, a graça de Deus o alcançou. Por que tem pessoas que falam assim para você, puxa, mas você era uma pessoa assim, assado, cozido, ferventado, e agora você está totalmente mudado ou mudado, porque a graça de Deus nos alcançou. E aí nós temos que dizer para essas pessoas, olha, a graça também pode te alcançar, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele fala isso, olha, esse mistério me foi revelado pela graça. E que mistério é esse que Paulo está falando? Ele fala aí 4 vezes sobre mistério. Havia um mistério da parte de Deus, que foi somente revelado para Paulo no tempo certo. Diga assim comigo, há coisas no reino de Deus, que Deus só revela a seu tempo. Tem coisas que Deus não fala com a gente pergunta, a gente questiona, Senhor, mas por quê? Para quê? E ele fica calado, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele fala com o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele desejar. Então nós precisamos compreender isso. E aí a gente sabe que a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita no grego. A palavra mistério, no português, significa que é algo que está em oculto, que está obscuro, que está em secreto e é inexplicável. Não é, professor? Não é isso mesmo? Se eu estiver errado, será? Me corrija. Agora, no grego koiné, a palavra mistério, ela tem um outro significado. É algo que estava oculta, mas ela pode ser revelada. É como se algo estivesse coberto com um véu. Agora de manhã mesmo tinha um negócio coberto ali em cima, que eu cheguei, bonitinho, botaram um pano. Aí quando eu tirei, foi me revelado um cuscuz de tapioca. Entendeu, irmão? Estão entendendo? Diga glória a Deus. Um véu que você pode remover. Então, esse mistério não é algo que a mente humana pudesse alcançar. Não é algo que através de uma pesquisa a pessoa pudesse descobrir. Não era pela capacidade intelectual que esse mistério que Deus queria revelar, a pessoa pudesse, nem através dos psicólogos, a psicóloga ali, não poderia conseguir revelar. Estão entendendo? Esse mistério só poderia ser revelado pela graça de Deus. Quem entende, diga amém. Diga glória a Deus. E Paulo fala aqui justamente isso. Vamos ler aqui o versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo.
Ele está dizendo aqui, ó, esse mistério me veio através de uma revelação. E quem foi que revelou isso para Paulo? O próprio Deus revelou isso para ele. Não foi através de conhecimento, não foi através de capacidade intelectual, não foi através de pesquisas. Hoje a gente tem o Google aí que a gente pode pesquisar o que a gente quiser. Não foi. Foi através do nosso Senhor Jesus. Estão entendendo? Mas por que Deus escolhe um homem que é perseguidor, que é matador, né? Que perseguia os crentes, que queria matar, acabar, e agora Deus escolhe ele para revelar um mistério que estava oculto por séculos e séculos e séculos e séculos, e Deus só quis revelar para um homem? Diga assim comigo: Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, porque Deus é soberano. Você pode aplaudir a Ele para beber uma água, irmão? O próprio Deus entregou para ele esse mistério. E eu quero revelar um mistério para você nessa manhã. Esse mistério hoje está ao alcance de toda a igreja. Diga assim comigo: esse mistério está ao meu alcance, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia. Então, nos versículos 3 e 4, Paulo está afirmando: eu recebi essa revelação do próprio Senhor, do próprio Deus. No versículo 5, vamos ler aí, ele diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo que esse mistério que a gente está aqui falando nessa manhã, não foi revelado aos profetas, não foi revelado para os seguidores, não foi revelado para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Josué, para outros heróis da fé, porque Deus não queria passar isso. Deus só age na hora certa, com aquele que Ele escolheu para realizar o seu propósito. Estão entendendo? O mistério de Deus é o propósito de Deus, no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Repita comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Deus quis revelar tanto as coisas que estavam no céu, como as coisas que estavam na terra. Pastor, que mistério é esse? Estou ficando curioso, estou ficando curiosa. Que mistério é esse? A gente vai ver agora. Versículo 6, mistério é esse aqui: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o mistério. É um dos primeiros mistérios que Deus revela para o apóstolo Paulo. Ah, mas Deus escolheu os judeus. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Os judeus é a nação escolhida do Senhor. Sim, foi a primeira. Os judeus foram importantes, foram selecionados. Foi um povo escolhido, foi um povo eleito para que o Messias viesse através desse povo. Por que a gente canta que ele é o leão da tribo de Judá? Quem sabe me dizer?
porque ele é descendente, nasceu na tribo de Judá. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles rituais que os judeus praticavam, o ritual do sacrifício de animais, o ritual de derramamento de sangue, de expiação, de colocar o sangue sobre a arca da aliança, de derramar o sangue, de criar todas aquelas coisas, aquelas festas purim, tudo aquilo que foi feito, que era feito, apontava só para um: Cristo Jesus, esperança da glória. Só que os judeus não enxergaram isso, não viram isso, não compreenderam, não entenderam. Tanto que o Messias, quando veio, ele estava lá, mas eles não receberam, não entenderam. E alguns hoje não entendem até hoje que Jesus é o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Mas não foi. Deus não veio só para os judeus. Os judeus é um povo especial, é uma nação especial. Sim, eles foram os primeiros. Mas Deus veio para todos. O sangue de bodes e de animais não expiava pecados, não apagava as transgressões. Você sabe quem foi que apagou as transgressões dos heróis da fé, dos irmãos do passado, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, como Josué, como o profeta Ezequiel, como o profeta Elias, Eliseu? Não foram sangues de animais, de bodes que foram derramados. Quem apagou as transgressões do antes e depois? Jesus. O sangue dele derramado apaga todas as transgressões, porque ele é o Cordeiro, o animal substituto, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Estão entendendo a profundidade, irmãos? Deus só expiou os pecados dessas pessoas através de Cristo Jesus. E Paulo está falando isso, esse é o mistério. Vocês são co-herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. Os gentios também fazem parte do plano de salvação de Deus. Você, eu, nós. O segundo mistério que Paulo recebeu da revelação da parte de Deus é: a igreja é a noiva de Cristo. A igreja. Porque quando ele diz aqui no versículo 6 que nós somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, a igreja faz parte disso. Somos co-herdeiros, somos co-participantes, e nós somos membros do mesmo corpo. No grego, koiné, o prefixo ko tem um significado para todas essas três palavras aqui: herdeiro, participantes e membros do corpo. No grego você não coloca có isso, có aquilo, não. Você dá uma palavra só que significa essas três coisas. Diga comigo: eu sou herdeiro, eu sou participante e eu faço parte do corpo de Cristo. Então, o povo judeu, o povo de Israel, está no mesmo patamar da igreja do Senhor. Está entendendo, irmão? Ai daqueles que mexem com a noiva de Cristo.
Preste atenção na história, leia e veja a história no passado. Aqueles todos que se levantaram contra a igreja do Senhor, onde estão agora? E eu estou vendo hoje uma movimentação de alguns que estão se levantando de forma feroz contra a igreja do Senhor. Se Cristo não fosse o cabeça, nós não faríamos parte do... Se nós pegarmos o livro de Apocalipse, hoje a gente tem visto alguns pregando, dizendo: você não precisa de igreja, você não precisa de pastor. Então rasgue o livro de Apocalipse, porque as cartas do Apocalipse, Jesus fala o anjo da igreja é quem? O anjo da igreja é quem? O anjo da igreja é quem? Jesus está falando com quem? Entendeu, irmão? Cuidado. Você não precisa de pastor. E uma palavra que está sendo bem dita esses dias: você é livre. Eu, Paulo, sou prisioneiro de... Paulo podia ter escrito: eu, Paulo, livre em Jesus Cristo. Não é verdade? E ele bota uma palavra como prisioneiro. Não que Jesus vai colocar algemas em você, não que Jesus vai colocar travas nas suas pernas, vai colocar uma máscara na sua boca, ou algo para tapar. Não, Jesus não quer isso, não. Mas nós não somos tão livres assim. Eu sou completamente dependente do meu Senhor. Eu não vou conseguir andar sozinho. Eu não consigo caminhar. Mas pastor, você sabe andar? Sei, caminhar, aprendi desde pequeno, 2 anos, 3 anos. Mas a minha vida espiritual, eu preciso caminhar com Jesus. O sentido que Paulo estava dizendo é isso: eu sou prisioneiro. Além de ser preso por a confusão que aconteceu em Jerusalém, por ele declarar que não só os judeus foram escolhidos, mas os gentios também, ele foi separado para pregar. Ele estava dizendo: olha, eu só consigo ser Paulo hoje se Cristo estiver comigo. Repita mais uma vez comigo: Cristo em mim, esperança da glória. Você pode aplaudir para eu beber uma aguinha? A ideia da igreja de Cristo é da salvação dos gentios, de todos. E aí, se você não concorda com isso, a Bíblia responde para você. No Antigo Testamento, o Senhor já tinha declarado isso, a salvação de todos. Quer ver aí? Abra aí, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vai lá para o livro dos princípios. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 3. Achou? Todos acharam aí? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem está dizendo isso para quem? Deus está falando para Abraão. Olha, Abraão, através de sua vida, todas
A minha família faz parte disso. A sua faz também? Todas as famílias da terra serão benditas, serão alcançadas, serão salvas. Deus podia dizer aqui: não tenho nada contra o povo judeu, amo eles, quero voltar lá, Senhor, de novo em Israel, me leva de novo, meu Deus, em nome de Jesus. Quero voltar em Jerusalém de novo, quero voltar a pisar naquele lugar, é bom, é bênção. Mas não foi só para os judeus, todos. Olha para o irmão que está do seu lado assim e diz: para você, para a sua família, para a sua parentela, todos eles serão benditos, em nome de Jesus. Todos, irmãos. Então a ideia da salvação era para todos. E esse mistério só foi revelado para Paulo. Ó Paulo, você vai levar este evangelho, esta salvação, esse plano para todos. Você era perseguidor, você era soberbo, mas agora você, vai baixar sua bola. Porque você vai levar a minha palavra para levantar a minha igreja. Está entendendo? Diga glória a Deus. Vamos agora mais um texto, Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo capítulo 2, versículo 8. Olha o que é que o salmista escreve: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Deus está falando aqui assim, peça-me que eu vou te dar. Aqueles que você for pregar, eu vou te dar. Aqueles que você interceder, eu vou te dar. Benditas serão todas as famílias da terra. Se você quer a terra toda, eu vou te dar. Se você quer ganhar toda a sua casa, eu vou te dar, só faça-me pedir. Está entendendo, irmão? A outra passagem está lá em Mateus 28. Essa eu não vou nem abrir porque eu sei de cor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazei discípulos de todas as nações. Não tem uma exclusividade só, única. Todas, por quê? Deus quer salvar a sua família. Repita comigo: Deus quer salvar a minha família. Esse é o mistério. Esse é o mistério que foi revelado para Paulo. Por meio de Jesus, Deus reconciliou os homens, tanto os judeus quanto os gentios, através de Cristo. Houve uma reconciliação, queridos, através de Cristo. Deus já tinha um plano desde o Éden, desde lá de trás, para que nós possamos entrar na presença dEle, na glória eterna com Ele. Esse é o mistério que estava oculto dos anjos, dos homens, durante algumas gerações. E Deus só revela no tempo certo. No tempo certo. Tem coisas que Deus só revela na hora certa, no dia exato. Então, como nós vimos aí a primeira parte, o mistério da revelação, agora nós vamos ver a segunda parte, que é o mistério da comissão, dos versículos 7 a 13.
Vamos ler aqui o versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo aqui está fazendo uma comparação do mistério com o evangelho. O mistério, primeiro que a gente viu, foi o mistério revelado para Paulo. E o segundo é o evangelho que seria pregado por Paulo. Então essa é a proclamação. Olha, Paulo, você foi chamado, você foi separado para que você pregue a minha palavra para os gentios. Vocês sabiam que os anjos do Senhor queriam ter o privilégio de pregar a palavra? Mas eles não foram chamados para pregar, para anunciar as boas novas. Os anjos não foram separados para pregar a palavra. Eles queriam fazer isso. E Deus separou esse mistério para você, porque você faz parte da igreja do Senhor. Está entendendo? Diga glória a Deus. E aí Paulo faz uma declaração dizendo que ele era o menor entre todos. Aqui no versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, quando ele fala a palavra riquezas incompreensíveis, rapaz, em Cristo há uma profundidade. E aqui tem outro professor de português que está lá atrás, estou vendo ali, tem aqui. Quando ele usa umas palavras que a gente fica assim, puxa, esse cara, riquezas incompreensíveis, são coisas que a gente não vai conseguir entender. A profundidade que há em Jesus é tão grande, queridos, que a gente não, tem coisas que a gente não vai entender. E riqueza fala algo de valor. Ontem eu estava finalizando uma declaração de imposto de renda de um cliente meu, e estava dando a diferença na parte de bens e na parte de bens e serviços, né, que tem lá. Você tem que colocar os bens, o patrimônio. E aí na declaração do ano passado dele, a diferença estava justamente uma aplicação que ele fez que foi em ouro. Eu falei, rapaz, a diferença aqui. O ouro é algo que tem um valor tremendo. É ou não é? E aí, essa semana eu estava ouvindo um podcast de um músico que eu gosto muito, que é da banda Morada. Ele estava falando que no livro de Malaquias, no capítulo 2 ou 3, ele fala que o ourives, ele, para preparar a peça de ouro, ele tem que trabalhar numa posição sentada. Ele tem que estar sentadinho. E aí, uma pessoa pergunta para o ourives: por que você trabalha nessa posição sentado? Ele diz: na posição sentado é que eu consigo ver no momento exato que a peça reflete o meu rosto. Quando a peça reflete o meu rosto, é que ela já está pura, purificada. Cristo em nós, esperança da glória. Paulo diz: eu sou o menor entre todos pela graça de Deus. Ele fala: eu sou o maior dos pecadores e sou o menor entre os santos. Lá no livro de Timóteo, ele começa a declarar: não, eu sou perseguidor, eu matei, eu prendi, eu mandei chicotear. Por isso que ele faz essa declaração: eu sou o maior dos pecadores e sou o menor entre todos. Será que eu e você poderia dar essa declaração e dizer: eu concordo com Paulo, mas eu sou pior do que Paulo? Está entendendo? Porque eu sou o maior dos pecadores e o menor entre todos.
Estamos vivendo em tempos que as pessoas não querem ser menores. Estamos vivendo em tempos que líderes não querem ser menores, querem ser maiores. Querem ficar em primeiro lugar, mas o exemplo dos maiores pregadores e maiores evangelistas diz: eu sou o maior dos pecadores e menor entre todos. Eu digo isso também, Paulo. Eu digo isso também, Senhor. Eu quero ser o menor entre todos. Mas não estou dizendo que eu sou o maior dos pecadores, que eu vivo em pecado. Não. Que os meus pecados sejam perdoados, lavados, através do sangue de Jesus. Aleluia. Estamos vivendo um tempo de muita vaidade, de muita presunção, de muita soberba. Porque eu sei, porque eu faço, porque eu sou. E eu quero dizer para vocês nessa manhã: eu sou é o nome de Deus. Eu não sou nada, irmão. Eu não faço nada. Eu não crio nada. Mas Jesus, através de minha vida, me faz isso. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele declarou: eu sou blasfemo, eu fui opressor, eu fui perseguidor da igreja. E quando eu estava escrevendo esse estudo, eu perguntei para o Senhor: por que o Senhor me escolheu, Pai? Tem tanta gente aí. Não, por que Selma foi atrás de mim? Foi Selma que me ganhou para Jesus. Por que essa abençoada foi atrás de mim, me convidar para ir para a igreja? Tem tanta gente. Me coloquei no lugar de Paulo, porque Paulo diz isso: eu fui opressor, eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor da igreja. E Deus escolhe ele para pregar para os gentios. Eu falei: Jesus, por que o Senhor me escolheu? Eu queria estar com minha Bíbliazinha aí, quietinho, chegar de manhã, entrar aqui, dar a paz do Senhor, ficar sentado ali atrás, tranquilo, como diz os meninos, de boa. Só que Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele. Talvez Jesus tenha te escolhido também para fazer alguma coisa, e você tenha se omitido, ou por medo, ou achando que os seus pecados não foram perdoados, ou achando que você não tem capacidade para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Quero dizer algo para você nessa manhã: Deus capacita os descapacitados e escolhe aqueles que têm uma vida totalmente corrida. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Nós temos o privilégio de pregar as boas novas de Cristo. Como eu falei anteriormente, os anjos que queriam fazer isso, mas não tiveram esse privilégio. E como é bom, irmãos, dar boas notícias. Eu estou vivendo um tempo, nesses 2 meses agora, de março até terça-feira, em que eu dou boas e más notícias. Teve um colega lá do trabalho que chegou essa semana para mim: Fábio, você só traz má notícia. Eu disse: pô, cara, é meu trabalho. Por que você me disse que eu vou pagar tanto de imposto? Não é possível, Fábio, isso. Meu irmão, é o que o sistema está dizendo. Eu botei todas as deduções, tudo que era para deduzir, já coloquei, já exprimi. Não vou inventar nada aqui, que eu sou crente. Tudo que é para deduzir foi colocado aí: despesas médicas, odontológicas, plano de saúde,
consulta médica que você teve. Se você tem previdência privada, coloca lá previdência privada de PDV que deduz. Tudo. Tem um até que eu tenho que dar notícia amanhã. Eu disse, oh, meu Deus, estou até imaginando. Como é que eu vou dizer? Você vai pagar tanto. Ontem mesmo eu fui trabalhar para terminar essa declaração, que eu dei a boa notícia para o cara falou, poxa, que bom se eu vou pagar isso. Eu disse, aleluia, vou te dar uma bonificação, manda, guerreiro. Mas é bom a gente dar boas notícias, é ou não é? Mas às vezes o pastor dá boas e más notícias, infelizmente. Mas Cristo em nós, esperança da glória. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é inesgotável. Você pode ouvir a palavra do Senhor sendo pregada várias vezes. Às vezes você vem para a igreja e o pastor ou o pregador abre um texto que você já conhece ou você já viu a pregação. Aí você, poxa, de novo vai falar sobre esse tema, Irmão, vai ter alguma revelação ali que você não ouviu. Ontem eu estava aqui à noite, os jovens adolescentes organizaram aqui uma tarde de louvor e adoração, e foi uma bênção, foi tremendo. Teve peça, teve dança dos meninos, teve louvor, o louvor foi tremendo, e teve a palavra. E a gente trouxe um jovem, na qual eu fui atrás desse jovem, que o Senhor falou comigo, eu quero ele, eu preciso dele. Deus falou assim comigo, eu necessito dele. Eu falei, poxa, que amor. E eu fui várias vezes na casa dele, batia lá, ele dizia que não estava. A mãe dizia, não, ele está doente, ele está dormindo. E o Senhor, não desista. Não. E eu fui insistente com ele, até o ponto dele voltar para a igreja, se reconciliar com Jesus. E aí ele falou comigo, pastor, eu agradeço ao Senhor pela sua persistência. E ontem ele pregou aqui sobre Ana. Eu já preguei sobre Ana, mas eu nunca tinha escutado a forma como ele usou o texto de Samuel para trazer uma mensagem para os jovens. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus é inesgotável. Um exemplo que eu estava vendo de uma história de um menino com seu pai que estava na praia. E ele construindo ali um castelozinho de areia e fez uma piscinazinha. E ele ia lá, pegava o balde com água do mar, jogava no buraco e a água descia. Ele ia de novo, pegava o balde e jogava. Ele ia de novo, pegava o balde e jogava. Dizia, meu pai, essa água não para. Senhor, meu pai, se eu pegar esses baldes todos aqui, o mar não vai acabar? Meu pai disse não, porque há uma imensidão de águas. O Evangelho é uma imensidão, querido, de água. Jesus falou para aquela mulher, venha a mim e beba. Quem beber jamais terá sede. A palavra de Deus, ela é inesgotável. É inexplicável. Ela é profunda. Aí nos versículos 9 e 10, para a gente já está acabando, Paulo diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, olha a igreja aí, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olhe a importância da igreja de Cristo. Quem falou para você que você não precisa participar de uma igreja é mentiroso, salteador e enganador. Cuidado com os falsos profetas. E o que significa a multiforme sabedoria de Deus? Aquilo que o Senhor quer revelar para a sua igreja. A graça, o poder, a transformação, a mudança. E veja aqui que isso deve ser pregado aos principados e potestades, ou seja, para os anjos bons
e os poderes dominantes que estão nos lugares celestiais das trevas. Então, tanto os anjos como os demônios têm que saber da multiforme graça de Deus. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Os céus, na terra e embaixo da terra. É o nome que tem todo poder. Então me invocareis, passarás a orar a mim e eu vos ouvirei, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quem quer achar Jesus? Quem quer encontrar Jesus, invoque o nome dele, clame por ele, grite por ele, chame por ele. Paulo está dizendo isso, que a multiforme sabedoria de Deus. Se você está em falta de sabedoria, peça a Deus sem duvidar, porque aquele que duvida é como que nem onda do mar. A onda vai e vem, bate nas pedras e volta. Como a gente contou aqui, Deus proverá. Está entendendo, irmão? Lá em casa tem um calendário que a gente bota na cozinha. Tem um calendário lá. E aí eu disse, poxa, rapaz, esse mês de maio não acaba. Aí eu olhei assim, poxa, essa semana ainda é terça-feira, ainda é 31. Aí quando tem algum boleto que chega, né? Aí a gente fala lá em casa, Deus proverá. Isso é fé, irmão. Viver de fé em fé. Estamos acabando. Versículos 11, 12 e 13. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo está dizendo aqui que nós temos um livre acesso ao Pai. Você, eu, nós temos o acesso ao trono por Jesus Cristo. O trono da graça de Deus, favor imerecido. Está passando por dificuldade, está passando por luta, decepção. Jesus fala, o Senhor fala no livro de Isaías. Ontem eu fui caminhar de manhã, e aí conversando com Deus, que eu sempre faço isso orando, eu falei, Senhor, me dá força, Senhor, me dá coragem, me dá direção, me dá ânimo, que às vezes bate desânimo, irmão. Aí abri meu celular para ver minha devocional, Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas. Entendeu, irmão? Aí vem aquela unção de ânimo. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Nós temos acesso ao trono com confiança, com ousadia pela fé nele. Nós precisamos ter mais ousadia. Você precisa ter mais ousadia, porque você tem um Pai que é poderoso para te salvar. Você tem um Pai, eu estou falando na primeira pessoa, você tem um Pai que é poderoso para te fortalecer. Você tem um Pai que é poderoso para te deixar animado. Você tem um Pai que é poderoso para te ajudar nos momentos de tribulação.
acesse ao trono da graça de Deus com confiança e ousadia em fé. Não fique cabisbaixo. Se você está cansado, fale com seu pai, diga: meu pai, eu estou cansado, renove as minhas forças. Se você está caído, diga: meu pai, eu estou caído, me ajude a levantar. Com ousadia. E Paulo está dizendo aqui: não fiquem preocupados, não desfaleçam, não fiquem cansados, não fiquem desanimados pelas minhas tribulações, porque eram tribulações de Paulo. Deus estava tratando com ele. Apedrejado, descendo dentro de uma cesta, o povo querendo matar em Jerusalém, os judeus pegaram: a gente vai acabar com você. Eram tribulações que eram permissíveis por Deus na vida de Paulo, para levantar a fé dele. Paulo declarou uma vez: um espinho na carne, Senhor. E o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não desfaleça. Tenho encontrado tantas pessoas desfalecendo. Você já viu papel dentro d'água? O que acontece com o papel? Você pega uma folha de papel e colocar em uma água, o que acontece com o papel? Ele fica... Diga assim comigo: eu não sou crente papel. Eu sou crente árvore. As minhas raízes estão firmadas no Evangelho do meu Senhor e Salvador Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Firmes, firme, constante, abundante, certeza, fé, confiança, ousadia. Há um trono de glória pronto para você. Há um cordeiro que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, pronto para você. Cristo em nós, esperança da glória.